Chegaram lá? Romanos 8, 28 em diante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto, os que de antemão conheceu, os predestinou para serem a imagem, conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E eu acrescento a isso ainda Hebreus capítulo 12, verso 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, nas nossas debilidades. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, os nossos corações, possa iluminar a Tua palavra que Ele revelou, que nós possamos compreender e ter essa palavra gravada em nossos corações, e que isso modifique o nosso modo de vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, o que te pedimos é que Tu glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio e em nossas vidas, e que nos conduza. Tem misericórdia de mim, Senhor, diante das minhas debilidades, de pregar um tema tão profundo. Senhor, te agradecemos inicialmente, sabendo que chamados à santidade, se não fora pela Tua graça e misericórdia, se não fosse a justificação, se não tivesse sido imputado a nós os méritos de Cristo Jesus, nenhum de nós poderia estar em pé diante de Ti, falando em Teu nome. Te agradecemos por isso. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Depois da liturgia que teve hoje, a vontade que deu foi vir, orar, pedir para cantar mais uma música e encerrar o culto. Está ficando maravilhoso. Fomos levados a meditar sobre a santidade, fomos levados a meditar sobre o âmbito de que a graça nos alcançou, mas isso não nos deixou andando sob arco-íris. Que a lei moral de Deus ainda exige de nós perfeita obediência, assim como perfeito é Cristo Jesus. E não, irmãos, não estamos ensinando a lei ou a salvação pela lei ou ficar embaixo da lei. A lei continua sendo a nossa regra, mas glória a Deus, nosso Pai, pela graça. Porque é a graça que nos mantém de pé, a lei exige, a graça dá. O Evangelho nos dá. Então os nossos sacrifícios de adoração, a nossa tentativa de ser santos, encontram a graça, o mérito de Cristo, que faz com que isso seja aceitável diante de um Deus justo, diante de um Deus que não aceita meio certo, não aceita mais ou menos. O homem que criou um Deus à sua imagem e semelhança, que acha que o homem é a medida de todas as coisas, crê num Deus justo, conforme esse homem é, e que acha que esse Deus, ele aceita o quase lá, que ele é bonzinho, que ele é do tipo veja bem. Mas o nosso Deus não é o do veja bem, é da perfeição. E temos isso muito claro no Novo Testamento, por exemplo, com a história de Ananias e Safira. Que tenhamos o temor a Deus, que busquemos sempre a lei de Deus, a obediência, mas que não esqueçamos jamais que estamos embaixo da graça. E por causa da graça, nós vamos ver um pouco disso hoje, por causa da graça que nos alcançou, nós conseguimos em alguma medida, mesmo débil, obedecer a Deus. Sendo que dessa forma, toda honra e toda glória
até mesmo pelos nossos pequenos avanços em santidade, são de Deus e não nossos. Vamos continuar então, falando hoje sobre o sinal visível. Veja bem, semana passada nós nos dedicamos mais de 1h20 para falar sobre santificação. E se pudéssemos colocar um título hoje, seria que a santificação é a semente da glória. E a glorificação nós vamos ver na próxima semana. A santificação é a semente da glória. E nós deveríamos entender muito bem esse conceito de semente, de pré-gozo. Uma vez que nós, todos os domingos, temos no nosso Shabbat cristão um pré-gozo daquele glorioso dia quando nós estivermos diante de Deus e desprezarmos as preocupações do mundo, estarmos diante dele, para ele, por causa dele. Da mesma forma como nós participamos da ceia, como um prelúdio daquilo que nós vamos gozar eternamente quando estivermos diante do Pai, nos alimentando da árvore da vida. E dessa forma também, a santificação, a santidade, é uma semente da glória. E como a gente já cansou de falar desse púlpito, nesse elo, nessa corrente de ouro do Evangelho, a glorificação está descrita como um ato já passado, certo. Aqueles que Ele predestinou, Ele glorificou. Aquele começou a boa obra na minha vida e na vida dos irmãos, é fiel de mantê-la até o dia de Cristo Jesus. Que glorioso! Então, se você iniciou, você sabe que pode chorar, você sabe que pode sofrer, você sabe que terão dias de trevas, você sabe que terão dias de dúvidas, você sabe que terão dias que você vai andar mais para trás do que para frente, você sabe que vai ter dias que você vai duvidar da sua salvação, que tem dias que você vai conseguir se enxergar tão pecaminoso quanto você ainda é, mas você não anda por vista, você anda por fé, fé naquilo que Cristo Jesus fez por você. Então, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, autor é Ele que nos dá, consumador, essa fé é consumada em nós pela sua obra maravilhosa. Você olha e sabe que foi já glorificado no futuro. Sabemos que somos filhos, diz João na sua epístola no capítulo 3, mas não se manifestou ainda em nós o que há de ser. Mas quando o vermos como Ele é, seremos transformados na sua imagem. E o que nós lemos aqui em Romanos 8? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, daqueles que de antemão foram conhecidos e predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho. Glória a Deus por isso. Então, a santificação é um sinal visível. Vejam bem, é um sinal, é uma prova para nós mesmos de que nós de fato fomos eleitos, regenerados, que fomos chamados, que fomos justificados e que fomos adotados e que seremos então glorificados. Todo o processo visa a glorificação, todo o processo. E como vimos, entre glorificação futura e a justificação e adoção passado, há esse elo necessário que é a santificação. Este elo que une a nossa mudança de status com o resultado final da mudança. Lembra que nós falamos da mudança de status? Ninguém é feito justo. Ao momento da nossa conversão, nós não viramos um anjinho do dia para a noite. Os irmãos viram esta semana aquele maravilhoso espetáculo que Deus nos deu, que foi um halo no sol. Aquele halo é o mesmo halo que os romanistas colocam sobre a cabeça dos santos católicos, né? Aquela areola.
E quando nós somos justificados, nós não nos tornamos santinhos, não cresce asa em nós e não tem uma areola, um ralo sobre a nossa cabeça. Mas o nosso status é modificado. Somos declarados, decretados pelo justo juiz como justos. Porque carregamos os méritos de Cristo nos nossos lombos. Assim como Cristo Jesus, justo e santo, foi feito maldito, porque carregava nos seus lombos os nossos pecados. Que coisa gloriosa! O Evangelho é simples e maravilhoso. Simples e maravilhoso. Então há este elo que une a mudança de status com o resultado final, que é a glorificação. Veja, somente aqueles que foram chamados, regenerados, justificados e adotados podem ser verdadeiramente santificados. Conseguiram compreender isso? Então eu repito, somente aqueles que são de Deus, somente aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus. E veja, não estou falando aqui de segunda bênção, de batismo com o Espírito Santo, porque todo crente autêntico só é crente porque foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, de tal maneira que tem nele o Santo Espírito, que dá o testemunho de que ele é filho. E somente esses podem ser santificados. Somente esses estão sendo transformados pela mão do oleiro naquilo que já foi antevisto, num vaso de honra, para a glória de Deus. Somente estes podem ser verdadeiramente santificados. É uma bênção exclusiva dos filhos de Deus. Veja, os incrédulos, eles podem ser moralistas, eles podem ter um conceito de moralidade muito alto, talvez mais alto até que o seu, para a sua vergonha e para a minha vergonha. Mas isso também os condena, porque eles depositam nessa moralidade os méritos para a sua salvação. E nós sabemos que ainda que fosse possível obedecer toda a lei de Deus, ainda que fosse possível, mas não é, nós ainda seríamos servos inúteis, que só fizeram aquilo que foi mandado. Nós não fazemos do homem o braço forte. Esses são malditos. Benditos são aqueles que fazem de Deus o seu braço forte, e é o braço de Deus que nos salvou. Nós confiamos e depositamos a nossa confiança em Deus. Os incrédulos, eles podem ser moralistas, mas a sua moralidade também os condena. A santidade não é o caminho que vai nos levar a Cristo, de maneira alguma. É ensinado hoje na igreja que você tem que lutar com todas as suas forças para ser santo, para ir a Cristo. A tua santidade não é uma passagem para ir a Cristo, de maneira alguma, mas somente Cristo, por Cristo, somente aqueles que estão em Cristo, eles podem ser conduzidos à santificação, eles podem ser conduzidos à obediência, porque eles foram regenerados, porque há uma nova vida, porque eles nasceram de novo, porque eles são nova criatura, porque as coisas passadas ficaram para trás, porque não há nenhuma condenação sobre eles. E eu poderia ficar citando versos aqui a manhã inteira. Como nós vimos, essa santificação, ela é hoje que acontece. E é o momento que nós participamos, é o único momento que nós participamos de alguma maneira ativa no processo da nossa salvação. Porque ninguém faz força para ser eleito, ninguém faz nada para ser regenerado, ninguém faz nada para ser adotado, nem para ser justificado. Mas na santificação, Deus efetua o querer e o realizar, e sob o poder de Deus, efetuando em nós esse querer, nós fazemos algo, e fazemos para a glória de Deus. É hoje que nós devemos fazer. Não vai ser no céu, não vai ser no inferno. No céu só vão estar aqueles que foram santificados, e no inferno só vão estar aqueles que acharam que eram santos e que não precisavam de mais nada. É hoje que, através do poder do Espírito Santo, com a nossa colaboração, a nossa nova natureza vai se desenvolvendo. Desenvolvei com temor e tremor a vossa eleição. É hoje que os frutos do Espírito daqueles que foram enxertados na videira, que não produzem frutos por si só,
mas produzem os frutos do Espírito. E esses frutos aparecem. Então, senhores, em primeiro lugar, nós devemos perceber que a santificação é o céu começando na alma do crente. Falar em santidade hoje, para a maioria das pessoas que estão fora da igreja e para muitas que estão dentro da igreja, é um assunto delicado. As pessoas ficam cheias de mimimi. Ai, não, eu não posso abrir mão de certas coisas. É por isso que eu digo que santificação é somente para aquele que foi regenerado. Moralidade não é santificação, e a igreja tem confundido isso. Existe muito joio dentro das portas da igreja, que se debatem como um peixe fora d'água quando é falado em santificação, porque para eles a santificação não é o céu começando na sua alma, mas é algo que eles têm que fazer na carne, por medo de ir para o inferno, e infelizmente eles estão num caminho largo, pavimentado pelas suas boas obras, insuficientes para salvá-los. Mas para o cristão, é o céu começando na alma. Eu já falei para os irmãos, nós devemos ansiar pela glorificação, e o principal motivo disso, depois de querer ou desejar ver a Cristo Jesus como Ele é, deve ser um anseio de não mais pecar. E aquele que tem anseio de não mais pecar, de não mais ofender aquele que morreu no seu lugar e merecidamente te estendeu a graça, esse anseio é de se afastar do pecado. Thomas Watson, puritano, ele afirma que a santificação e a glória, elas diferem somente em grau. A santificação, aquilo que nós podemos experimentar agora, e a glória são diferentes, mas simplesmente em grau. A santificação é a glória em forma de uma semente. Já contém os elementos, mas não aflorou ainda. E a glória é a santificação em forma de flor pronta, bela, linda, para a glória de Deus, exalando o bom perfume de Cristo eternamente. Ou seja, no processo de santificação, nós iniciamos um antegozo da glória. Nós paramos de correr atrás do mundo nesse processo de santificação. Paramos de correr atrás dos nossos próprios interesses carnais. Daquilo que faz bem para o nosso ego, dos nossos direitos. Hoje nós somos ensinados a buscar direitos e ninguém quer saber de deveres. E concentramos então a nossa atenção ao nosso Salvador. Concentramos a nossa atenção ao nosso verdadeiro tesouro, se é que Cristo é para os senhores o verdadeiro tesouro. Se Ele for o tesouro verdadeiro, eu vou dizer o seguinte, que o seu coração está onde está o seu tesouro. O seu coração aí vai estar em Cristo e buscando a vontade de Cristo. Quando somos adotados, nós carregamos o nome do Senhor. Assim, quando no mundo nós adotamos uma criança, essa criança vai carregar o nosso nome. E nós adotados em Cristo e por Cristo adotamos o nome do Senhor. Mas muito mais do que isso, não podemos achar que simplesmente, agora eu sou o cristão Alberto Manuel de Oliveira, bom para mim. É muito mais que isso. Aqueles que foram adotados começam um processo de restauração da imago Dei, da imagem de Deus em si. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e com o pecado, isso foi tudo bagunçado. Veja, nós não perdemos a imagem de Deus, é por isso que a vida é santa. Não é porque Cristo morreu por todos, mas é que todos, mesmo um animal como Hitler, carregava ainda de forma deturpada essa imago Dei. Da mesma forma como eu e você, quando debaixo da ira de Deus, quando mortos em nossos delitos e pecados, tínhamos essa imago Dei completamente desordenada. E o processo de santificação começa a ordenar. Aquele vaso todo disforme começa a ser moído pelo oleiro, conforme a vontade boa e agradável do oleiro, para a glória do nome do oleiro, por mais que você grite que está doendo.
E começa a ser então restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Veja, os filhos naturalmente começam a assumir características dos seus pais. Às vezes diferem totalmente fisicamente, mas começam a adquirir os trejeitos, os valores, os costumes, os pensamentos. Da mesma maneira, nós devemos nos esforçar para obtermos características do nosso pai, sabendo que esse processo é guiado pelo próprio Pai. Afinal de contas, foi-nos dito o seguinte: sede santos, como o Pai de vocês é santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós temos que ter essas características vivas e crescentes em nosso interior. Algum grau de santidade tem que ser notado em nós. Veja, o cristianismo não é uma competição de quem é mais santo. Como eu falei no decorrer da semana, na ministração de quarta-feira, tem gente que acha que tem um espiritômetro. E aí bate, chega no lado do irmão, bate, pois é, o seu está batendo 3,5, o meu bate 4,5, eu sou mais santo e mais espiritual que o senhor. Não existe isso. Mas algum grau de santidade tem de ser notado em cada um de nós. A santificação é contínua, é um processo constante, contínuo, que só finda na glorificação, quando despojados da nossa natureza carnal totalmente, quando revestidos de incorruptibilidade. Que dia glorioso, irmãos! Que dia glorioso quando o nosso coração não vai ter nenhuma inclinação para os nossos próprios desejos, senão para a glória de Deus. Veja, muitas vezes nós olhamos para os textos que nos falam da glória, e espantalhos da glória são colocados na nossa cabeça. Tá, uma eternidade diante de um Deus, um trono, uma luz, uma harpa. Não vai ter harpa assim, tá? Deixa quieto. Eu vou ficar a eternidade inteira lá. Aleluia, aleluia. Primeiro que não vai ser assim, mas esse tipo de pensamento e até a repulsa que causa em nós, e se você for um pouquinho sincero e um pouquinho não hipócrita, esse pensamento de ficar eternamente nesse, então, ele causa um certo desconforto. É só não ser um pouco hipócrita. E esse certo desconforto diz muito sobre cada um de nós, porque nós estamos agarrados no nosso próprio interesse. O céu tem que ser divertido, a glória tem que ser divertida, senão por que está lá? Como eu tenho ouvido nos últimos dias, já que eu estou aqui, tem que glorificar a Deus, já que não tem nada mais para fazer, então vamos fazer isso. Isso tem que ser uma ansiedade. Isso vai nascendo com o tempo, quando você se agrada em Deus, quando você entende que foi feito para a glória de Deus, e quando você entende que não vai ficar andando sobre nuvens com uma harpa, mas que você vai viver em novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e ainda você vai ter toda uma eternidade para conseguir compreender os desígnios de Deus, aquelas coisas que o Senhor disse: eu tenho muito para vos falar, mas vocês não podem suportar agora. Que dia glorioso! Um dia que nós não vamos sentir sono diante de Deus, não vamos sentir tédio diante de Deus, não vamos sentir estranheza diante da lei de Deus, não vamos sentir fome diante de Deus, gula diante de Deus, e nem vamos ter um pensamento de que se portar diante de Deus o máximo de perfeitinho possível é igual estar diante de um Papai Noel universal, com uma certa lista de desejos, que eu extraí de uma Bíblia de promessas, com promessas em azul, e que aí eu vou jogar os pés e vou dizer, tá aqui, tem que fazer. Eu me comportei. Não é isso a nossa santificação. Ela é contínua.
Agora, se não ocorre esse crescimento, se a semente da glória não cresce, se você não olha para o dia de ontem e vê que ontem você era mais pecador do que hoje, talvez essa semente esteja morta. Talvez essa semente tenha caído num solo ruim, no meio de rochas. Talvez os espinhos do cuidado do mundo sufocaram essa semente. Ai de nós! Na realidade, mortos em delitos e pecados é o nosso estado natural, sem a obra da salvação aplicada pelo Espírito Santo. Se a semente de santidade ela não desenvolve, nós não possuímos base para esperar florescer na glória. E se não há essa semente da glória, o dia da glória, o dia do Senhor, o glorioso dia, é para você dia terrível. Dia onde você vai ser desmascarado. Dia onde você não vai ter desculpas. Não fui eu que fiz. Não era meu pensamento. Desde as coisas mais bobas. Como a mãe de Isaac dizendo para o Senhor, eu não ri. E o Senhor dizendo, não minta, riu sim. Eu vi. Por isso que o nome do teu filho vai ser Riso. Até aquelas coisas, como nós lemos aqui em Efésios. Porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Isso proclamado dos altos dos telhados. Isso nos leva ao segundo ponto. Por que a semente não cresce em alguns? O puritano John Owen, ele afirmou o seguinte: o Senhor Jesus não leva para o céu alguém que ele não tenha santificado na terra. Novamente, nós temos que colocar as coisas em ordem. A santificação não é algo para você chegar em Deus. Hebreus não está dizendo isso. Sem santificação ninguém verá o Senhor. O que Hebreus está dizendo aqui não é o seguinte: se vocês tentarem ser santos, vocês vão ver o Senhor. O que Hebreus está alertando é que aqueles que não foram regenerados, que não foram santificados, não verão o Senhor. Está descrevendo um fato. O Senhor Jesus não leva para o céu alguém que ele não tenha santificado na terra. Ora, o céu é a glória, e é um lugar estranho para os ímpios. Por isso que eu disse que alguns pensamentos tediosos a respeito da glória falam muito mais a respeito de nós do que da glória, que nós pouco conhecemos. Quem não se deleita com as coisas de Deus hoje, quem não obedece hoje, quem não busca o glorificar em todas as coisas hoje, quem não busca fazer todas as coisas como para o Senhor e não para homens hoje, por que querer passar toda a eternidade fazendo aquilo que hoje já não lhe dá prazer? A glorificação não vai mudar o teu coração de vivo, de morto para vivo. Isso é na regeneração. E corações regenerados querem viver uma vida para o Senhor. Por mais difícil que seja, por mais que tenha lutas constantes para mortificar a carne e o pecado. Agora, o coração não regenerado não se inclina para as coisas de Deus, como diz Paulo aqui em Romanos 8, e nem pode se inclinar, porque é inimigo de Deus, diz Paulo em Romanos e em Efésios. Lembram que eu denunciei anteriormente 2 erros graves: confundir santificação com moralidade e, pior, confundir santificação e moralidade com justificação. A igreja tem cometido esses erros constantemente. Constantemente. E nós não podemos cometer esse erro. Nós não somos salvos pela santificação. Nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido, sem mérito algum. O mérito é todo de Cristo, que morreu por pecadores, que nos amou primeiro. Diz ainda um puritano: a eleição é a causa da nossa salvação, e a santificação a evidência. Nós somos salvos porque fomos eleitos.
E a evidência disso é a santificação, que é algo externo. Lembra que nós estudamos 1 João, as 3 provas? Lembram das provas? Para saber se você é um cristão? Primeira prova doutrinária, crer naquilo que a Bíblia diz sobre Cristo Jesus, não o que você acha. As outras 2 provas, elas vão nos provar a nossa obediência. Primeira, a obediência ao mandamento. E essa obediência ao mandamento chega no mandato social, que chega no resumo da lei, que é o mandamento de amar ao próximo. E aquele que não ama o próximo que vê e diz que ama a Deus é mentiroso. Porque se não ama aquele que vê, como amará aquele que não vê? Veja, são evidências. A santificação, a obediência são evidências. Nós somos eleitos, chamados para a santificação. Paulo deixa isso bem claro, porque Deus não nos elegeu para a impureza. Porque sempre tem alguém para dizer, né? Ah, vocês acreditam nisso? Que aí a pessoa é eleita e a pessoa pode viver de qualquer forma? Ah, se Deus elegeu alguns para ir para o céu, então vai levar de qualquer jeito. Não, não vai. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é de qualquer jeito. Porque nós não fomos escolhidos para vivermos do nosso próprio jeito. Não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Por que então a semente não floresce? Porque o solo está morto. A semente é a mesma, senhores. A semente que cai num solo rochoso é a mesma semente que cai num solo com um pouco de terra que vai crescer espinhos. E é a mesma semente que cai ao longo do caminho. E é a mesma semente que cai em terra boa. A semente é a mesma. É o mais puro e simples evangelho de Deus. Não tem palavra mágica. Por isso que Paulo nos diz, como crerão se não há quem pregue? Veja, a pregação é o meio de graça. Mas o problema está no solo. Um solo morto, um solo não regenerado, não nasce nada. A falta de avanço na santificação evidencia a vida do não salvo. Muitos têm se enganado com religião. Veja, eu não vou fazer aqueles discursos contra a religião, né? Ah, eu não tenho religião, eu tenho Cristo. Sabe aquele blá 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 que enche o saco? Principalmente as pessoas que gostam de dizer que são cristãs fora da igreja, mas que desobedecem o não deixar de congregar, desobedece o ter líderes, desobedece o trazer as ofertas, desobedece os sacramentos, enfim, deixa eles. Fechei esse parênteses, não quero falar sobre isso essa manhã. Mas, um conceito de religião. O que é religião? Religião vem do latim religare. Nossa ligação com Deus foi feita através de Cristo Jesus. Agora, se não há Cristo, não há regeneração, não há religião verdadeira. Mas pode haver cultos, igrejas, placas de igrejas, membresia. As pessoas acham que assinam uma ficha, as pessoas acham que fazem uma oração aqui na frente, as pessoas acham que assistindo pela televisão já basta. Ouvindo a igreja e ouvindo domingo após domingo alguma mensagem e depois agora eu tenho minha vida, eu estou ocupado para os meus afazeres. As pessoas que carregam uma Bíblia debaixo do braço para lá e para cá, elas podem achar de alguma maneira que são de fato cristãs e que estão obedecendo a Deus. Ah, eu estou até indo na igreja agora. Veja, é um sacrifício. Sabe aquelas piadinhas? Deixa eu fazer um outro parênteses. Aquelas piadinhas que dá vontade de sair da internet. De quinta-feira, é véspera de sexta. Chegou a sexta-feira. E aí depois da segunda-feira, segunda-feira. Sabe aquelas coisas? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não é coisa de cristão. Quem não gosta de segunda-feira é vagabundo, que não quer trabalhar. E o mandamento de Deus é para que nós trabalhemos, porque com o suor do rosto nós vamos comer.
Começa daí. Segunda coisa, quem vai nessa é escravo da sua própria concupiscência. É igual um rato que fica correndo naquelas rodinhas e aí de repente vai lá e come um pouco de ração. Esse pouco de ração ou dormir é o final de semana dele. Trabalha durante a semana para conseguir dinheiro, para beber, para passear. Se isso é vida, não vale a pena viver. Você pode passar 100 anos fazendo isso, e aí o filósofo Sêneca vai dizer para você que você só sobreviveu bastante tempo, mas não viveu absolutamente nada. O cristão verdadeiro glorifica a Deus, deve buscar glorificar a Deus todo dia, mas ele deve ficar pensando não na sexta, ele deve pensar, faltam 3 dias para o domingo. Quarta-feira eu até não vou poder ir na igreja, mas domingo eu vou rever os meus irmãos. Oh, como é bom e agradável estar junto com os irmãos. Domingo eu vou glorificar a Deus. Domingo eu vou levar tanto chute na canela do pastor que eu vou sair mancando. Deus vai puxar tanto a minha orelha que vai quase arrancar, mas vai colocar ela no lugar certo, porque Ele está preparando um vaso para honra. Domingo eu sei que eu vou ser moído, mas eu vou sair de lá refeito pelo Espírito Santo de Deus. Veja, igreja também não é posto de gasolina. Não, porque você vem, se enche, se abastece por decorrer da semana. Isso é babaquice. Isso é coisa de pastor que não estuda a Bíblia. E aí pega chavãozinha, é tipo livro de autoajuda. É tipo menininha que tira foto na frente do espelho com aquelas frases. Eu não sei de onde é que saem aquelas frases. Porque eu sei que elas não têm capacidade de montar uma frase. E a frase, pela sua platitude, pela sua obviedade, ela é copiada de algum lugar, mas eu não sei de onde. E aí esses pastores também, não, porque você vem se encher para ter combustível para a semana. Aquele que não se enche todo dia, aquele que não come, você fica a semana toda sem comer? Não, né? E não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Era melhor que você não tivesse pão amanhã, mas tivesse uma Bíblia. A não ser, é claro, que você não for cristão. Aí tomara que você tenha o pão para pelo menos não murmurar e blasfemar mais. Volta para cá. Então, essa religião, fecha parênteses, agora vamos para o texto. Essa religião, as pessoas acham que estão fazendo alguma coisa, estão vindo, estão participando. Em alguns lugares tem até carteirinha. Não, eu pertenço a tal lugar. E se enganam frequentando as igrejas. Muitos se escondem atrás de uma Bíblia fechada. Se escondem atrás de chavões, de frases decoradas e acham que isso é conhecer o Evangelho. Se escondem atrás de ativismo. Eu prego o Evangelho ali, lá. Eu entrego folheto. Eu venho e limpo. Eu venho e faço. Eu toco na igreja. Eu leio a Bíblia sempre que o pastor manda dentro da igreja. Mas eu toco na igreja. Ativismo. E nisso entram pessoas que estão do lado de cá do púlpito também. Que se enganam. Que receberam a honra de pregar o Evangelho, mas não são nem crentes. E o mais triste é que as ovelhas ouvem a voz do pastor. E o pastor é Cristo Jesus. E nós vemos falsos pastores, mercenários, como Cristo Jesus ensina. Os ladrões, aliás, o mercenário é Satanás, no caso. Os ladrões proclamando as suas abominações de púlpito. E as pessoas embaixo que não são ovelhas, dando ouvido. Porque se fossem ovelhas, não iam seguir o falso pastor. Se escondem atrás de moralidade. Sabe? Desde que eu me converti, eu não minto. Puxa, que legal. Eu não fumo, eu não bebo, e não escuto música do mundo.
Eu sou quase um nazireu, eu não corto mais o cabelo, eu não corto mais a barba, eu não tomo vinho, eu não fumo, eu não uso roupa que ímpio fez, eu não assisto programa que ímpio fez, eu não ando em carro que ímpio fez. Entende a ignorância? Eu não escuto música do mundo, beleza? Me fala mais sobre o seu celular que um hinduísta projetou e que você não larga ele. Bíblia, né? Já pensou Bíblia? Pai, eu não peço que tireis eles do mundo, mas que no mundo os guardais do maligno. Bíblia. Outros se escondem atrás de títulos. Eu sou diácono. Eu sou presbítero. Eu sou pastor, bispo, apóstolo, evangelista, missionário, gestor do universo, semideus. Deus me deu a pregação profética do Ju. Você sabe com quem está falando? Querido, esse teu título aí, ele na realidade, uma âncora de navio ao redor do seu pescoço, e você está indo ladeira abaixo no caminho largo, e não tem nada para te tirar, para te impedir de cair no lago de fogo, enxofre eternamente, e afundar até o mais profundo lá. Só a graça de Deus, e ela não se esconde atrás de títulos humanos. Muitos, conforme Apocalipse 3:1, têm nome de que vive, como na igreja de Sardes. Tem nome de que vive, mas estão mortos. Eu sou cristão. Eu sou membro de tal igreja. Eu fui em tal conferência. Você pode ir e vir. Muitas pessoas orbitavam ao redor de Cristo Jesus. Multidões estavam ao redor de Cristo Jesus. Mas quando chegou um dia, todos eles disseram: crucifica-o! Em outro momento, duro esse discurso. Quem pode suportar? E quando ficaram os discípulos, Jesus, puxa, acho que eu falei demais, né? Acho que eu fui muito duro, né? Vamos fazer algum marketing para trazer as pessoas de volta. Não, Cristo olha para eles e diz: e vocês, vão embora também? E aí vem a resposta, que vai definir se você é um cristão ou não. Para onde iríamos, Senhor, se Tu tens a vida? Muitos são aquelas nuvens sem águas que nós vimos em Judas, nas exposições sobre Judas. Sabe quando você vê nos nossos dias agora quente, você tem uma ilustração dada por Deus do que é um falso cristão, do que é um falso mestre, e algo para você espelhar a sua vida e para não ser igual. Você está naquele dia quente, abafado, suando, aí você olha para o céu, aí você vê aquela nuvem gigantesca, escura, baixa. Você até pensa assim: puxa, pode encher de água, talvez dê algum problema, mas chove. Chove, por favor. Eu estou precisando um carinho de uma chuva, um vento, qualquer coisa, pelo amor de Deus. E aquela nuvem lá vai se posicionando e você, vai vir muita água. E você fecha as coisas e fica até mais abafado ainda dentro da sua casa. E aí dá um ventinho, a nuvem vai embora. Você fica: cadê a nuvem? E continua só o calor. Tem muito falso cristão que é nuvem sem água. Muitos fingem estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo para lá, Espírito Santo para cá, Espírito Santo. Vocês apagam o Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo porque eu subo o monte, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, xalalalala, e gira e tal, e pá. Mas não dá um fruto do Espírito. Pega a listagem de frutos do Espírito, vê se tem xalalá, vê se tem corridas. Começa com amor, é o primeiro. Entendam, a mensagem é dura, mas é com amor. Porque o meu desejo é que todos vocês e que todos que estejam ouvindo isso em algum lugar possam fazer parte da família de Deus e estejam, pela misericórdia de Deus, juntos, glorificando a Deus
nos novos céus e na nova terra. E o último fruto do Espírito é o domínio próprio. E aí a pessoa quer engatinhar num palco, quer correr, quer tocar tirei pau no gato, num culto, quer profetizar coisas, dizendo assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. E diz, não, porque eu estou cheio do Espírito. Não preciso de discernimento do Espírito para dizer que você está cheio de espírito de porco. Isso porque, senhores, árvore má, prestem atenção nisso. Jesus deixou muito claro: árvore má não pode dar bom fruto. Não pode. Aquele que não foi regenerado não pode dar fruto de santificação. Não pode. Isso porque a árvore vai gerar conforme a sua natureza e não teve a natureza modificada pelo Espírito Santo de Deus. A estes eu digo, e se você se encontra nessa situação, não adianta ranger os dentes, não adianta ficar bravo comigo, problema seu. Ficou com ódio de mim? Vai para o final da fila, tem bastante gente já. Está com raivinha de Deus, acha que não, eu não vejo um Deus assim. Vai ler a Bíblia, você vai encontrar esse Deus. E esse Deus está dizendo para você hoje: se arrependa. Se arrependa. Confessem o seu pecado, se arrependam da sua falsidade e creiam na obra de Cristo, não na de vocês. E vivam uma obediência ao chamado, pelo poder do Espírito Santo de Deus, para a honra e glória de Deus, nosso Pai. Já a igreja, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, eu exorto para o esforço de santidade. E esse é o meu terceiro ponto. Quem é igreja de fato tem progressos na vida de santificação, ainda que pequenos progressos. Veja, se a árvore má não pode dar bons frutos, não fica apavorado se o teu progresso está sendo pequeno. Está sendo. Você está progredindo. Glorifica a Deus. Como vimos, muitos na igreja de Sardes, eles tinham o nome de quem vive, mas estavam mortos. Mas o texto lá continua em Apocalipse 3. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Eles andarão de branco junto comigo, é Cristo falando, pois são dignas. Toda a igreja teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Todos que são verdadeiramente igreja foram justificados. E toda a igreja tem a obrigação de andar sem sujar essas vestes, buscando, quando sujar, imediatamente a graça perdoadora. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso, diz o apóstolo João. Mas nós temos advogado diante de Deus Pai. Veja, senhores, observem a linha de raciocínio. Se os justificados são glorificados, como diz Romanos 8, eles são certamente, é uma promessa. Se sem santificação ninguém verá o Senhor, como diz Hebreus. Se aqueles que tiveram as vestes alvejadas andarão de branco com Cristo, como diz Apocalipse. Se Jesus não leva para o céu quem ele não santificou na terra, como diz Owen, ecoando aquelas provas de 1 João. Então, o puritano Thomas Watson acertou ao definir a santificação hoje como uma semente crescente da glória. É uma semente. É algo que já está aqui. É o já e o ainda não dentro de nós. É o reino de Deus dentro de nós. Portanto, nós precisamos entender que a santificação é, em primeiro lugar, particular. Particular. Somos santificados em comunhão, mas o processo é individual. Cada um vai ter o seu avanço. Não dá para você puxar o outro. Não dá para você dividir. É individual. Segundo, é lento. É muito lento. Nossos avanços devem ser constantes, mas muitas vezes eles são lentos. Deixa eu dar uma figura para os irmãos entenderem isso aqui. Quando entra alguém na igreja e ele começa a virar santinho muito rápido, eu fico com os 2 pés atrás
as duas mãos para trás e já olho de lado. Porque a vida cristã é uma caminhada, é uma peregrinação. Estão aptos para a peregrinação os maratonistas, não os corredores de 100 metros rasos. Você pode entrar na igreja e você vê, está com o coraçãozinho assim, abalado emocionalmente, vê algumas coisas, tira algumas coisas do seu dia a dia, né? Um manual de algumas coisas boas e pum, dá aquele tiro. Corre. 100 metros, 10 segundos, corre. 200 metros, já está com 30 segundos. 300 metros já está... É difícil, não dá mais. Maratonista não, ele vai num trotezinho. E vai. Ele está apto para uma peregrinação. Quando ele cair, ele levanta, dá uma batida, invoca a graça, a misericórdia e o perdão de Deus e continua no trotezinho dele. E se ele tiver com o joelhinho machucado, ele consegue com o joelhinho machucado fazer o trotezinho. O corredor não. O corredor está baseado somente na força dele. Devemos lembrar da depravação total, da corrupção total do homem. O pecado sujou todo o nosso ser. Não há área do ser humano nascido debaixo da ira de Deus que não foi atingido pelo pecado. E aí Paulo diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Não é em alguma coisa. Deus de paz vos santifique em tudo. Eu aprendi isso, estou todo bobinho agora. Sempre que eu posso eu uso esse exemplo. Vos santifique em tudo. Qual é a negação de ser santificado em tudo? Normalmente as pessoas dizem, não ser santificado em nada. Não. De maneira alguma. Isso aí é o contrário. É o oposto. Contrário é diferente de negação. A pessoa que não se santifica em nada, ela está totalmente fora. É o contrário, é o oposto, é o antônimo. Se santificar em tudo. Qual é a negação disso? A negação de tudo é algum. Aquele que não se santifica em alguma área. Sabe, o pecadinho de estimação. Isso aqui não precisa. Esse está negando um verso bíblico. E ainda tem nome de que está vivo, mas está morto, porque ele está negando. Ele faz bastante e acha que o bastante que faz é suficiente. Ele não descansa na graça. Terceiro lugar, ela tem que ser progressiva. Ainda que lenta, seus resultados devem aparecer. É trabalhoso, porém é recompensador. Não podemos nos acomodar, senhores. O processo ele só finda na glória. Não podemos cair no erro de medir santificação. Sabe, pessoas que medem santificação. Se o irmão já não fez isso, conhece alguém que fez. Mas eu creio que a maioria fez isso. É perigoso e é pecaminoso medir os nossos irmãos. Mais ainda, nos medir por eles. Nós não podemos tomar um irmão nosso como uma medida para a nossa vida. A nossa medida, o nosso modelo é Cristo Jesus. Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, não me imitem, imitem a Cristo. Ele é a nossa medida. Sendo assim, nós devemos ser santos, não como o nosso irmão é. Devemos ser santos como Ele é. Como Cristo Jesus é. Tá fácil? É óbvio que não. É óbvio que não. E aí é que reside a glória da graça de Deus. É devido à impossibilidade, até o momento da glorificação, quando veremos e seremos transformados à sua imagem, que nós vamos nos agarrar na graça de Deus que nos justificou. E uma vez justificado, vamos avançando. Nós nunca devemos e nunca podemos nos acomodar. Quando nós dizemos constantemente que nós somos pecadores, aí aquele pessoal os neo da vida, eles gostam de dizer assim, vocês reformados são meio triste, meio bucólico,
meio depressivo. Eu sou um pecador mesmo. Sim, nós somos pecadores, estamos humilhados diante de um Deus justo e santo, mas nos gloriamos em Cristo, e não nos acomodamos. Quando dizemos que somos pecadores, não é porque continuamos enfiando o pé na jaca, mas é que mesmo quando a gente leva um pão para alguém, a gente sai de lá pensando: eu fiz isso muito mais para a glória do meu nome do que do Senhor. Quando a gente repreende alguém, a gente já se toca na hora: meu Deus, eu muito mais fiz isso para provar o meu ponto do que para glorificar a Deus. Quando você fica irado no trânsito, aquilo para você é um pecado tão grande como Davi fez com Urias. Porque muitas vezes você desejou a morte do outro motorista. Você, quanto mais limpo está, mais consegue identificar os pontos que estão sujos. Devemos buscar o crescimento, desejando aflorar. Devemos ansiar o nascer do sol como numa noite longa, numa noite densa de escuridão. Devemos nos quebrantar sempre e pedir o auxílio de Deus para a nossa santidade sempre, porque é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Tem que estar gravado no nosso coração. Spurgeon, ele comenta: por que nós temos tantas dúvidas e tantas lamentações? Ele diz: porque muitos cristãos maculam as suas vestes com o pecado e a culpa, e consequentemente perdem a alegria da sua salvação e a confortável comunhão com o Senhor Jesus. Aqui na terra eles não andam de branco, e se não anda de branco aqui, não vai andar de branco lá. Mas nós não podemos andar assim. Não temos o direito de entristecer o Espírito Santo de Deus, que operou toda a nossa redenção e que está em nós. Não temos o direito de pecar. Veja, quando você diz que o crente verdadeiro não pode perder a salvação, você não está dizendo: o crente verdadeiro tem direito de pecar. Ninguém tem o direito de pecar. Ninguém tem o direito de fazer aquelas coisas a qual Cristo morreu para nos libertar. Nós não temos esse direito, mas o pecado ocorrerá, nós sabemos disso, infelizmente, mas ele deve ser um trágico acidente na nossa vida. E veja, eu não estou falando de grandes pecados, é por isso que nós temos a oportunidade em todos os cultos de um ato de contrição, é por isso que Tiago nos ensina a tirar o sorriso do rosto e buscar a Deus com lágrimas nos olhos. Devemos nos arrepender e crer que Cristo pagou por todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Não foram os pecados somente antes de você se converter, mas todos os nossos pecados. Filhinhos meus, diz João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso me leva ao quarto e último ponto. Enquanto a planta não cresce e não floreia, enquanto o sol não brilha plenamente, devemos nos santificar. É nossa obrigação. Apocalipse, lá no finalzinho, 22, verso 11, diz o seguinte: o justo continue na prática da justiça, o santo continue a santificar-se. É um mandamento para nós. O ímpio, o sujo, que continue a se sujar. Mas o justo, o que foi justificado, ele tem que continuar numa prática constante. Parker, ele nos ensina que o conceito de santificação não é de o pecado ser totalmente erradicado. Isso é mentira, nós não alcançamos isso. João deixa muito claro, mas de uma mudança de caráter. E esse caráter, ele é forjado divinamente. O nosso caráter muda. Nós não nos acomodamos mais com o pecado. O pecado para nós é desconfortável. O pecado para nós incomoda. Ele traz peso. Ele traz dor. A gente não consegue mais ver o prazer no pecado. Para vermos a Deus, andarmos com Cristo, devemos ser santos e termos as nossas vestes puras. Para gozá-lo plena e eternamente, como nós estudamos no breve catecismo, devemos gozar de alegria da salvação e da santidade hoje. Devemos mortificar os hábitos pecaminosos e pedir o desabrochar das afeições e das virtudes cristãs em nossos corações.
Quantas vezes você, na sua oração, lá no meio daquele checklist gigantesco, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquele outro, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso daquele outro, me abençoa nisso, naquele outro. Quantas vezes você orou para que fosse desabrochado as afeições por Deus? Senhor, agora eu estou orando só a Ti, e eu não preciso usar máscara diante de Ti. Senhor, eu canto, eu digo que eu Te amo, mas Tu sabes que não é verdade. O Teu primeiro mandamento é Te amar sobre todas as coisas, e eu tenho muito lixo sobre esse amor. Senhor, muda as minhas afeições, muda o meu interior, muda a inclinação do meu coração, me faz amar como Tu mereces ser amado, me faz que Tu seja o meu tesouro e ali esteja o meu coração, que eu anseie por Ti como uma corça sedenta, que Tu seja mais importante que qualquer outra coisa, que glorificar o Teu nome seja mais importante do que um pensamento sobre a minha salvação, que Tu seja tudo para mim. Me ajuda. Quantas vezes você orou algo semelhante a isso? Aquilo que veremos na glória já foi semeado em nós, se somos verdadeiramente cristãos. Até sermos revestidos daquela incorruptibilidade, precisamos fugir e mortificar a nossa corrupção. Há um puritano ainda que diz que na morte, e prestem atenção nisso, Thomas Watson, na morte começa o inferno do ímpio. Não meça a sua vida pelos irmãos, não meça a sua vida pelos ímpios. Não deseje, não tenha inveja do homem mau, nos diz a palavra de Deus. Você pode não compreender, o homem mau está indo de vento em popa, tem carros, casas, lancha, come bem, é bonitão. Mas quando você entra na igreja, quando você entra na presença de Deus, você deve entender o fim dele e o seu fim. Você não deve invejá-lo, você não deve comparar. Diz o puritano, na morte começa o inferno desse ímpio. Ele pode ter vivido o que fosse de bom agora. Na morte começa o inferno dele. Mas o nosso consolo é que na morte termina o inferno do piedoso. Na morte termina o nosso inferno. Os nossos pecados foram levados por Cristo Jesus. Não tem essa história de purgatório, não. Isso é papo furado. Cristo levou tudo. Aquela ira de Deus que foi despejada sobre Cristo Jesus ao ponto dele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jamais vai cair nos lombos de um filho de Deus. Cristo levou tudo. A dor, o medo, a angústia, o choro, o nojo que o pecado deve nos causar, tudo isso finda com a nossa vida aqui. Termina. Devemos suspirar pela santidade. A glória, senhores, não é um escapismo de problemas, mas o dia eterno no qual não desagradaremos mais o nosso Senhor e Deus. Por fim, devemos lembrar da lição do saudoso Rushoshed. Ele dizia o seguinte: tenha paciência comigo, Deus ainda não terminou a sua obra em mim. Tenha paciência comigo. Você que está me ouvindo agora, meu Senhor, você é um pecador. Eu que estou falando, sou um pecador. Fomos salvos pela graça, de tal maneira que eu tenho que ter muita paciência com vocês, e vocês têm que ter mais ainda para comigo, porque dos pecadores eu sou o maior. Temos que amar uns aos outros. Portanto, sabendo disso, nós devemos, e essas são as minhas aplicações, exercitar a piedade santa com os meios de graça que nos foram dados. Deus nos deu maravilhosos meios de graça. A Bíblia, para nós lermos, meditarmos, a oração, o jejum, sacramentos, cultos, confissão constante. Devemos exercitar a misericórdia. Saiba que a medida de graça que te salvou é a mesma medida de graça que me salvou e que salvou o seu irmão, que às vezes te enche o saco.
exercitar essa misericórdia. A obra de Deus para a salvação está completa em nós. Tudo foi feito. Já o processo de santificação está em processo. Os teus irmãos vão te desapontar. Eu vou desapontar vocês. Vocês vão me desapontar. Temos que exercer misericórdia enquanto nós vamos progredindo na santificação. Devemos fazer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Esse é o resumo do mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Faz ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo te fizesse. Ah, mas ele me fez tal coisa. Mas o que você gostaria que ele te fizesse? Essa é a pergunta. E faça. Devemos lembrar que os irmãos são pecadores, aos quais também estão sendo santificados, aos quais a obra ainda não terminou na vida deles. Devemos lembrar sempre que não somos salvos por sermos santos, mas somos salvos para sermos santos. Que a santidade não vai nos levar a Cristo, mas Cristo vai nos levar à verdadeira santidade. Devemos nos esforçar hoje para sermos ao menos uma sombra daquilo que seremos eternamente. Devemos nos esforçar hoje, sabendo que ainda não somos aquilo que nós vamos ser, como diz 1 João. O que é para ser ainda não se manifestou, mas que tenhamos sido melhores do que fomos no dia anterior, que sejamos melhores do que ontem e antes de ontem. Devemos nos esforçar hoje para que a redenção que nos alcançou alcance aqueles ao nosso redor, assim como no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso lar, na nossa igreja, na nossa sociedade. Que tudo e em tudo seja o nosso Senhor glorificado. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, só posso pedir uma coisa. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Estamos falando em sermos santos porque Tu és santo. Estamos falando diante de um Deus santo, diante das Suas santas palavras. Estamos muito além dessa santidade. Não podemos, Senhor, não permita isso. Enxergar um ou outro ponto do que foi dito hoje e nos satisfazermos com isso. E começarmos de novo a olhar para o lado e pensar, não, mas fulano não faz isso e aquilo, então eu faço. Que a nossa medida possa ser sempre, Senhor, Cristo Jesus. Que Ele seja a nossa régua de medir. E que nós nunca descansemos na busca de sermos santos como Tu és. Que nós nunca tentemos fazer isso pelos nossos próprios esforços, mas que possamos fazer isso na dependência da Tua graça, da Tua misericórdia, que nos salvou totalmente, que nos perdoou totalmente e que nos santifica. Que nós possamos fazer isso, não para a nossa glória, mas para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor. Nos santifica. Nos prepara para a glória eterna. Que nós possamos experimentar de verdade esse processo enquanto aguardamos a glorificação, esse florescimento, que essa semente possa começar a crescer de verdade, diariamente, lentamente, mas progressivamente em nossos corações. É o que nós te pedimos, para a honra e glória do Teu santo nome.
Amém.